Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao YouTube do Dedê. Aqui a gente está no nosso projeto Alvo Certo, uma sequência inúmera de aulas muito relevantes, úteis e aprofundadas na medida certa para as carreiras de delegado de polícia. Se você não me conhece ainda, meu nome é Rodrigo Barcelos, eu sou professor de Direito Penal, Criminologia, Processo e várias outras disciplinas e sou o primeiro colocado do meu concurso para delegado de Polícia Civil do estado de Minas Gerais. Sou doutorando e mestre em Direito Penal pela Universidade do Rio de Janeiro e tradutor brasileiro de algumas obras de Eugênio Raul Zaffaroni. Hoje eu quero fazer contigo uma aula diferente da maioria das outras que eu já fiz aqui no nosso projeto Alvo Certo com Dedicação Delta. Vou tentar resolver contigo um caso concreto que nos permitirá, fazendo um estudo ampliativo, aprofundar em vários temas relevantes de várias leis especiais muito úteis e muito cobradas e para as quais eu aposto que as bancas dos próximos certames de delegado de polícia olharão com bastante interesse. Eu vou te dar um caso concreto que eu tenho feito nos últimos meses para arguir os vários alunos que farão as futuras provas orais para delegado de polícia de variados concursos, de variados estados, e esta específica pergunta este específico caso que eu trarei aqui para a gente debater, ele tem gerado muita dúvida, a maioria dos alunos não consegue perceber os detalhes que tiram de uma lei penal especial a tipificação e levam para outra lei penal especial, ou que tiram de uma lei e levam para o código. Então eu faço questão aqui de fazer hoje uma aula ligeiramente diferente das que a gente faz, que são mais teóricas e mais aulas expositivas, para a gente pegar um caso concreto, especificamente este, que tem gerado muita dúvida em todos os alunos que eu tenho arguído para as futuras provas orais. Então eu vou te narrar aqui rapidamente o caso concreto que eu gostaria de discutir contigo, e aí a gente tenta resolvê-lo juntos. Vou te dar uma dica, acompanha com o site do Planalto ligado, aberto aí na sua frente no teu computador, porque a gente vai precisar passar por várias leis, examinando vários dispositivos, palavras, tipicidade, tudo exato. Então acompanha junto comigo, acompanhado do site do Planalto. Veja você o seguinte, o caso envolve delitos discriminatórios em evento desportivo. Olha só o caso. Isso aqui, claro, né, é uma das muitas variações que esse caso comporta. Eu já fiz dezenas de variações dessas aqui, então essa aqui é só uma que vai nos permitir discutir. Pega aí o caso. Vão dois amigos para uma partida do campeonato de futebol feminino e eles vão até a arquibancada assistir essa partida. Cada um dos dois amigos pratica um comportamento. Beleza. Vamos chamar o primeiro amigo de Paulo. Ele ofende a Maria, que é uma jogadora de um dos dois times, de origem indígena, especificamente a Maria é uma mulher determinada, ele a chama pelo nome. Então o Paulo, um amigo da arquibancada na partida oficial, ofendeu a Maria, uma jogadora de origem indígena, especificamente em razão do seu gênero de mulher e também da sua cultura, do seu povo indígena. Então ele disse que, primeiro, por ela ser mulher, e assim ela ser então inferior aos homens, o seu papel é realizar apenas o serviço doméstico e ela não pode praticar esporte nenhum. Isso é coisa de homem, Maria é mulher, Maria por ser mulher é inferior aos homens e ela então não pode praticar nenhum tipo de esporte, isso é coisa de homem. Essa é a primeira conduta. A segunda conduta, ele também, para ofendê-la, escarnece das tradições culturais do seu povo indígena. Então, essa é a primeira conduta do nosso primeiro amigo, que nós chamaremos de Paulo. Aí temos ainda um segundo amigo, que nós chamaremos aqui de Fernando, e ele pratica esta ação. A seu turno, ele incita vários torcedores que estão próximos a ele a, durante o intervalo, invadirem o campo e agredirem uma outra mulher, uma outra jogadora. Não é a Maria, é a Joana. A motivação dele é um pouco diferente. Ele quer incitar os outros torcedores a entrarem no campo e agredirem a Joana, porque a Joana é casada com uma outra mulher e ela, portanto, tem um relacionamento homoafetivo, coisa que o nosso personagem Fernando não admite e acha que tem que sofrer, acha que tem que ter uma dura repressão social. Então ele se sente no direito de incitar outros torcedores a entrarem no campo e agredir a Joana simplesmente pelo fato dela ser casada com uma outra mulher. Vamos partir só desses dois amigos e dessas duas condutas. O primeiro ofendeu a Maria em razão da sua condição de gênero feminino e também escarnecendo das suas tradições culturais. E o segundo incitou que outros torcedores que estavam próximos dele entrassem no campo e agredissem fisicamente, praticassem, portanto, violência contra a Joana por ela ser casada com outra mulher.
Quando eu faço esse caso para a maioria dos alunos, o instinto natural é abrir a Lei 7716 de 89, a Lei Antirracismo, e dizer, os dois casos são casos de racismo desportivo. E a lei nova, como nós sabemos, inseriu dispositivos relevantes na 7716 relacionados ao dispositivo, relacionados à ocorrência de racismo desportivo. Eu vou abrir aqui no meu notebook a Lei 7716, que você bastante bem sabe, passou por modificações a partir da Lei número 14.532 de 2023, para inserir aqui no nosso diploma a injúria racial, que antes estava perdida no 140, parágrafo 3º do Código, e para, além de outras coisas, inserir o dispositivo sobre o racismo desportivo. Olha só. A maioria dos alunos tende a dizer o seguinte: Rodrigo, nos dois casos nós teríamos um artigo 20 da Lei Antirracismo, a Lei 7716, na forma do parágrafo 2º-A. Vamos ver se isso está correto. Diz assim o artigo 20 da Lei 7716: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E o parágrafo 2º-A, inserido pela citada lei, complementa: se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público, reclusão de 2 a 5 anos e proibição de frequência por 3 anos a locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais destinadas ao público, conforme o caso. Bom, então, beleza, o sujeito ofendeu a Maria pela sua condição de gênero, isso então faz incidir essa situação discriminatória no contexto esportivo. Temos aqui um artigo 20 da Lei 7716. Essa tipificação está errada por vários motivos. Primeiro, o nosso caso deixa muito claro que ele está ofendendo uma jogadora específica e que não é uma discriminação generalizada com sujeito passivo indeterminado. Havendo, portanto, uma ofensa à honra subjetiva de uma única pessoa, esse dispositivo do artigo 20 não se poderia aplicar, porque ele tem, de acordo com a literatura e com a jurisprudência majoritária, cabimento quando as discriminações são feitas de maneira ampla, genérica e sem um sujeito ativo individualizado, único, ou seja, sem o intento de atingir a honra subjetiva de um único indivíduo, mas sim de menosprezar a condição de um grupo inteiro. Isso, portanto, já nos retiraria a tipificação do artigo 20 e nos faria subir para o artigo 2A da Lei 7716, que diz assim: injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Essa é uma tipificação melhor do que a do artigo 20, parágrafo 2º-A da Lei Antirracismo. Primeiro porque aqui, quando nós estamos falando de injúria, o parágrafo 2º-A do artigo 20 não se aplica. A gente viu na leitura que ele diz: os crimes praticados neste artigo. Portanto, ele somente se aplica para os crimes do artigo 20 e não para o 2A. O caso concreto diz expressamente que Maria sofreu uma ofensa, era uma jogadora específica nomeada e identificada, então nós temos aqui, em tese, uma injúria. Então, artigo 2º-A. Mas essa tipificação, será que está bem correta? Olha, também não está. Porque com relação à primeira vítima, que é a primeira jogadora, a Maria, o elemento decisivo para que o nosso personagem realizasse as ofensas era o gênero feminino, a condição de mulher. E apesar do Supremo Tribunal Federal ter, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, número 26, equiparado a racismo, naquela expressão, racismo em sua dimensão social, os casos de homotransfobia e a discriminação e também a injúria correspondente, isso não se adequa ao nosso caso concreto. Veja você, eu te disse que a Maria sofreu uma ofensa discriminatória pela sua condição do gênero feminino. Isso não é equiparado a racismo pela ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 26. O Supremo somente equiparou as ofensas e as discriminações baseadas na homofobia e na transfobia, e não na misoginia. Motivo pelo qual nós devemos sair desse dispositivo e voltar para o Código Penal, que é o tipo que nos oferecerá, melhor dizendo, de injúria mais básica da legislação. Vamos visitar juntos o artigo 140 do Código Penal. Ele diz assim: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Perceba que, diferentemente do parágrafo 3º, que traz ali
a utilização de elementos referentes à religião, à condição de pessoa idosa ou à condição de pessoa de deficiência. E diferentemente do artigo 2º-A da Lei 7716, aqui no 140 caput nós temos uma injúria simples, que pode ser empregado com a utilização de qualquer elemento discriminatório que, pelo princípio da especialidade, não atraia um dispositivo específico, como o parágrafo 3º do 140 ou a Lei 7716, especificamente no seu artigo 2º-A. Contramaria, portanto, o delito de Paulo, que é o primeiro amigo, seria um delito de injúria simples. Claro que aqui nós deveríamos aplicar uma majorante, né? Olha o 141, inciso 3º do mesmo Código Penal. As penas cometidas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido na presença, diz o inciso 3º, de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. No nosso caso, o personagem está num estádio de futebol e ele, portanto, pratica um crime contra a honra por um meio que, dado o contexto, está na presença de várias pessoas. Primeira tipificação, portanto, em razão contra a Maria, temos aqui uma injúria majorada, artigo 140, com o artigo 141, parágrafo 3º do Código Penal. Agora vamos para o segundo caso, ele é um pouco mais complexo. O segundo amigo incitou os torcedores a entrarem no campo e agredirem a jogadora porque ela é casada com outra mulher. Aí você diz o seguinte: Rodrigo, beleza. Aqui nós tivemos uma discriminação albergada pela ação direta de inconstitucionalidade número 26, porque a homotransfobia se aplica aqui. O mote dessa incitação foi a existência de um relacionamento homoafetivo da jogadora Joana. Então, trata-se de homotransfobia, trata-se dessa forma de racismo. Tratando-se de racismo, vamos ao artigo 20 novamente, da Lei 7716, especificamente no seu parágrafo 2º-A. Voltemos ao tipo: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Com o complemento do parágrafo 2º-A, qualificadora do racismo esportivo, você pensa, sim, é esse o crime. Também não é. Porque perceba que esse dispositivo não fala sobre incitar a violência. Ele fala genericamente sobre praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça. Seria o caso porque o Supremo equiparou a homotransfobia ao racismo, então está no conceito de raça. Mas, Rodrigo, precisa mencionar expressamente a incitação de violência? Precisa. Porque senão nós temos uma norma mais específica que se refere a esses casos de incitação da violência por motivo racista. Eu convido você a visitar junto comigo um dispositivo relevante de uma das leis mais importantes dos últimos tempos e que já tem sido cobrada recentemente nos concursos. Vamos ao artigo 201 da Lei Geral do Esporte. Diz assim o tipo, no caput: promover tumulto, praticar ou incitar a violência ou invadir local restrito aos competidores ou aos árbitros e seus auxiliares em eventos esportivos. Ok. Rodrigo, mas aqui não tem nada do elemento racial, portanto, aqui tem incitação de violência, mas não tem o elemento racismo. No artigo 20 da Lei 7716 não tem a violência, mas tem o elemento racismo. Nesse conflito aparente de normas, qual tipo prevalece? Prevalece o da Lei Geral do Esporte, porque nós temos que ler o caput em conjunto com o parágrafo 7º do dispositivo. Olha como é que ele diz: as penalidades previstas neste artigo serão aplicadas em dobro quando se tratar de casos de racismo no esporte brasileiro ou de infrações cometidas contra as mulheres. Aqui nós temos esses dois elementos do parágrafo 7º. Tanto é um caso de racismo, porque a homotransfobia é albergada pela DO 26, quanto é uma infração cometida contra as mulheres de maneira geral, porque a vítima é a mulher. E nesse ponto, nós temos, então, no artigo 201, parágrafo 7º da Lei Geral do Esporte, a soma de mais elementos de especialidade do que nós eventualmente teríamos no artigo 20 da Lei 7716, de modo que esse tipo tem mais elementos especializantes do que o da 7716, ainda que nós tragamos à baila o seu parágrafo 2º-A, que traz lá o racismo desportivo. Moral da história: tem um critério para você diferenciar bem isso. Se tem incitação de violência por motivo racista, artigo 201, parágrafo 7º da Lei Geral do Esporte. Se tem incitação só do racismo, sem violência, artigo 20, com o parágrafo 2º-A da Lei 7716. Aí você diz assim: Rodrigo, mas então
Por qual motivo nós não tivemos, no caso ali da nossa primeira jogadora, que foi a Maria, ofendida pelo primeiro amigo, Paulo, a incidência da lei geral do esporte. Porque ele perceba como a tipificação é importante. Lá naquele nosso primeiro caso, a conduta do primeiro amigo, a gente não teve incitação de violência e nem incitação à discriminação de maneira ampla. A gente teve ofensa a uma jogadora específica, a sua honra subjetiva, a uma mulher específica. Portanto, não se adequa esse fato ao artigo 201 caput da Lei Geral do Esporte. Vamos à sua releitura. Promover tumulto, não era o caso, porque o que aconteceu lá foi uma ofensa à honra subjetiva. Praticar ou incitar a violência, não era o caso, porque somente incitou a violência o segundo amigo. Ou invadir local restrito aos competidores ou aos árbitros e seus auxiliares. Não foi o caso, isso só foi incitado pelo segundo amigo. Motivo pelo qual, ainda que o parágrafo 7º do 201 diga, aspas, infrações cometidas contra as mulheres, tem que ser uma infração albergada pelo artigo 201 caput, e lá a gente não tinha esse elemento típico, somente, em realidade, o delito de injúria. Portanto, sim, permanece a tipificação com relação a Maria, lá na nossa injúria geral, com relação a esse específico elemento especializante que é a sua discriminação de gênero. Agora, você vai concordar comigo que no caso concreto que eu te narrei, havia um outro elemento especial. O nosso primeiro personagem, ele não somente ofendeu a Maria em razão do seu gênero mulher, mas também em razão de escarnecer das suas tradições indígenas. Aí você diz o seguinte, Rodrigo, agora sim, com relação a essa injúria, nós vamos para a Lei 7716. E assim todos os alunos, quando veem esse caso, tendem a ir de novo para a Lei 7716. Falar, agora nós vamos partir para o segundo A. Porque sim, nós temos uma injúria, nós temos uma ofensa. E no segundo A da Lei 7716 tem uma injúria, tem uma ofensa criminalizada à honra subjetiva de uma pessoa. Vamos lá. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Rodrigo, a condição de pessoa indígena se enquadra no critério etnia, portanto, nós teríamos aqui um concurso de crimes entre a injúria do 140 do Código Penal e a injúria, aquela primeira relacionada à discriminação do gênero feminino, e a injúria do artigo 2A da Lei 7716, esta relacionada à injúria pelo escarnecimento das tradições culturais do seu povo indígena. Teríamos aqui um erro, porque sim, é verdade que de maneira ampla ofender alguém baseado na condição de indígena é uma ofensa étnica e, portanto, tem-se aqui a tipificação do artigo 2º-A da Lei 7716. Todavia, porém, contudo, quando nós temos uma específica modalidade de ofensa, que é pelo escarnecimento das tradições culturais indígenas, nós temos um outro elemento especializante que faz com que esse fato saia da lei de racismo e vá para a Lei 6.001 de 73, o Estatuto da Pessoa Indígena. Eu convido você a ir junto comigo ao artigo 58, inciso 1º da citada lei. Diz assim, constituem crimes contra os índios e a cultura indígena. Primeiro, escarnecer de cerimônia, rito, uso, costume ou tradições culturais indígenas, vilipendiá-los ou perturbar de qualquer modo a sua prática, pena, detenção de 1 a 3 meses. Isso fará, inclusive, com que essa injúria ela seja, do ponto de vista da repressão penal, inclusive bem menos grave, bem menos grave do que a injúria racial, a injúria racista do artigo 2º-A pelo critério étnico, porque esta tem pena de reclusão de 2 a 5 anos, e a pena máxima para a injúria que usa o escarnecimento das tradições indígenas como o seu meio de cometimento tem no máximo 3 meses. Portanto, é um delito de pena muito menor, mas em razão do elemento especializante, ele prevalece nesse conflito aparente de normas. Agora, perceba que interessante. Aqui no 58 primeiro, nós não temos um verbo ofender e incitar a discriminação. Não temos. Nós só temos o escarnecer de cerimônia, de rito, de uso, de costume ou tradição cultural indígena, vilipendiá-los ou perturbar de qualquer modo a sua prática. De modo que se nós tivéssemos uma incitação à discriminação geral, por meio do escarnecimento da cerimônia, do rito, do uso, do costume ou da tradição, nós poderíamos tanto cogitar aqui
de um sujeito passivo determinado, como foi o caso, a Maria, jogadora de origem indígena, quanto de um sujeito passivo indeterminado, no sentido de uma coletividade de pessoas. Vem a seguinte pergunta, Rodrigo, o artigo 20 da Lei 7716 e o artigo 2º-A não revogaram esses dispositivos que são anteriores? Certamente não revogaram pelo menos todas as hipóteses. O escarnecimento de uma tradição, de uma cerimônia, a depender de um caso, pode ser uma ofensa étnica? Pode, mas a depender do caso, ela pode ser também um instrumento, o modo de cometimento de uma injúria. De modo que há algumas linhas de raciocínio através das quais nós podemos, num ou noutro caso concreto, enxergar que sim, a Lei 7716 revogou algumas figuras destas aqui do artigo 58, mas certamente não será em todos os casos. Como o nosso exemplo deixa claro que foi um escarnecimento vinculado a uma ofensa, nós temos aqui uma aplicação do artigo 58, inciso 1º da Lei 6001, que aqui foi empregado como uma ferramenta para realizar uma injúria. De novo, se ele tivesse sido empregado como uma ferramenta para realizar uma discriminação ampla, nós teríamos o mesmo tipo, só que com uma forma de realização diferente. De modo que tem que tomar muito cuidado com isso. Você diz assim, Rodrigo, mas de novo, a jogadora não é mulher? Isso não é um crime contra a mulher, só que com outro elemento, né? Que agora o elemento não é o gênero, é o elemento indígena, o elemento origem indígena, mas ainda assim é um crime contra a mulher, certo? Certo. Por que é que não se aplica o 201, parágrafo 7º da Lei Geral do Esporte, quando ele diz lá infrações cometidas contra as mulheres? Ora, é a mesma lógica pela qual nós não aplicamos essa ideia para a injúria do 140. O parágrafo 7º, sim, sem dúvida ele diz infrações cometidas contra as mulheres, mas essas infrações têm que respeitar a moldura típica do artigo 201 da mesma lei. Ou seja, tem que ter um promover tumulto, tem que ter um praticar ou incitar a violência ou invadir local restrito aos competidores, o que no caso não tivemos. Agora veja você. Vamos trabalhar com uma das inúmeras variações desse caso que eu coloco ali para os alunos e que também gera alguma confusão. Vamos imaginar uma situação hipotética que Maria fosse pessoa portadora de deficiência. Ela é uma pessoa com deficiência, mas a deficiência dela não impede que ela jogue futebol. Muito bem, inclusive, e ela está lá realizando seu trabalho, tá jogando bola. E aí o nosso primeiro amigo, ele começa a ofender a Maria, em razão da sua condição de pessoa com deficiência, diz, olha, você, Maria, você não pode jogar bola, você é uma pessoa determinada, honra subjetiva, né? Para sair da incitação à discriminação. Você não pode jogar bola, porque você tem uma deficiência, a sua deficiência é isso, e a sua deficiência é aquilo, e você. Que crime haveria nesta situação? O 201, parágrafo 7º da Lei Geral do Esporte já está novamente excluído, que não tem incitação da violência. O artigo 2º-A da Lei 7716 também está excluído, porque não tem um elemento racista, nem pela lei e nem equiparado pela jurisprudência. Então nós precisamos ir ao Código Penal, especificamente no artigo 140, parágrafo 3º. Injuriar alguém, é o caso, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. E parágrafo 3º complementa: se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência. Neste caso, portanto, nós teríamos uma injúria qualificada do 140, parágrafo 3º. Agora, e se nós colocarmos uma ligeira variação a mais, que tem a seguinte ideia? Veja você, nós não temos uma ofensa dirigida, mas uma incitação geral à discriminação contra todas as jogadoras femininas, todas as jogadoras mulheres que possuem alguma deficiência. Você diz, Rodrigo, não dá para ser o artigo 20 da Lei 7716, porque não dá mesmo, porque a condição de pessoa com deficiência não está albergada no conceito de racismo. Ok. Rodrigo, também não dá para ser uma injúria, porque isso não é injúria, porque a injúria precisa supor um sujeito passivo determinado. Se nós temos uma incitação de discriminação genérica, nós devemos ir à lei específica do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E lá no artigo 88, ela nos dá um delito super específico. Diz ele, praticar
induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência, pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Quando nós temos o praticar discriminação, sujeito passivo genérico, induzir a discriminação do sujeito passivo genérico, ou incitar a discriminação de pessoa em razão de sua deficiência, sujeito passivo genérico, esse tipo prevalece sobre o primeiro. Aí vem uma discussão para a qual eu, inclusive, não tenho uma resposta assim pronta para te dar. O 140, parágrafo 3º, sendo ele, digamos assim, posterior, que foi alterado, inclusive, pela Lei 14.532, sendo ele posterior ao artigo 88, ele não revogou o artigo 88 quando nós nos referimos a um indivíduo específico? Sinceramente, a mim me parece que, pelo menos, não em todos os casos. Vamos tentar ver duas hipóteses concretas. Nessa situação, a discriminação que eu fiz, que o meu personagem fez aqui, foi utilizada como um meio para ofender a honra subjetiva de alguém. Isso me parece uma injúria, 140, em que a discriminação é um meio do seu cometimento. Portanto, 140, parágrafo 3º. Agora, como é que a gente veria uma discriminação que não é um meio para injuriar? Vamos imaginar que eu sou o dono do time, o presidente do time, vem a jogadora, pode ser a melhor jogadora de futebol do mundo, e ela fala: eu gostaria de jogar no seu time. Eu falo: não, você no meu time não vai jogar. Ah, é? Por quê? Porque você tem uma deficiência e eu tenho para mim que as mulheres com deficiências não devem jogar nunca no meu time, porque pessoas com deficiência, enfim, aí eu vou nesse chorrilho de asneiras discriminatórias que tem que ser combatidas. Estou dizendo isso aqui somente para ilustrar o crime que esse sujeito cometeria. Mas imagine que ele não tenha utilizado essa discriminação como uma ferramenta para ofender a honra subjetiva dela. Ele só falou: olha, desculpa, vamos imaginar um caso caricato até em que esse sujeito tenha sido, sabe, se é que é possível isso, né? Pensar só caricatamente para mostrar o exemplo da lei. Tenha sido o sujeito mais educado do mundo, né? Como seria possível? Mas enfim, falou: olha, desculpa, mas no meu time não podem jogar mulheres com deficiência. E aí a jogadora diz: não, mas a minha deficiência não impede em nada que eu jogue futebol, porque não é uma deficiência que prejudica a minha locomoção, não é uma deficiência que prejudica o meu raciocínio no esporte, e em nada afeta a minha função. Não, mas independentemente disso, no meu time não jogará. Eu injuriei, num sentido material, sim, né? Porque é muito difícil separar essas discriminações de uma ofensa à honra. Claro que tem uma ofensa material junta, é claro que isso ofende, mas para fins de tipificação formal no código, a gente precisa ter um cuidado exato com a palavra. Eu injuriei nos termos 140? Não. Mas eu discriminei? Discriminei. Portanto, pratico um artigo 88 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. São dois casos dessa forma em que o artigo 88 do Estatuto da Pessoa com Deficiência e o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal convivem harmonicamente, mesmo que nós tenhamos uma vítima concreta. A depender da ação contra uma vítima concreta, pode se aplicar um artigo 88 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e a depender da ação contra uma vítima concreta, pode se aplicar um artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Mais cuidado, porque o artigo 88 também tem o induzir ou incitar a discriminação. Então aqui nós não temos a necessidade, a obrigatoriedade, a inelutabilidade de uma vítima determinada como temos no Código. Isso pode acontecer, como foi no meu exemplo, mas não é imprescindível. Se nós tivéssemos então um indivíduo que está incitando uma discriminação genérica, geral, indeterminada, contra uma pessoa, contra as pessoas com deficiência, nós teremos aqui um artigo 88. Agora vamos trabalhar com uma outra variação desse mesmo caso, que eu também costumo fazer para os alunos e que também dá uma enorme discussão. Olha só. Vamos imaginar aqui abstratamente que nós temos uma jogadora ou um jogador ali disputando uma partida. E no futebol isso é mais difícil, mas imaginemos numa partida amistosa, que ainda assim é uma partida de futebol, com jogadores já aposentados, e aí um desses jogadores aposentados, que é uma partida
comemorativo, mas ainda assim é um evento desportivo oficial, mas uma partida comemorativa em homenagem a sei lá o que, existe ali um jogador idoso. Existe um jogador idoso. E aí o nosso primeiro amigo, de novo, ele começa a injuriar o jogador idoso. Fala, você, Rodrigo, idoso, você tá velho, você, velho, não pode jogar, isso aqui é coisa de gente nova, você. Tô deixando bem claro aqui o intento discriminatório em razão da idade e uma vítima determinada. É óbvio que aqui o primeiro tipo e o mais adequadamente aplicável é o artigo 140, parágrafo 3º, de novo, do Código Penal. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião, à condição de pessoa idosa ou com deficiência, parágrafo 3º do 140. De novo, com a majorante lá do artigo 141, terceiro. Mas aqui, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa. Ok, mas e se nós fazemos uma injúria tão grave, mas tão grave que ela chega a ser uma humilhação muito grave? Isso muda. Ou seja, a gravidade da injúria é importante? Pode ser. Porque no Estatuto da Pessoa Idosa nós temos outro tipo discriminatório que, em tese, tanto alberga condutas dirigidas a uma pessoa só, quanto condutas dirigidas a várias pessoas. Visita comigo o artigo 96 do Estatuto da Pessoa Idosa. Diz assim: discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade. Aí vem o parágrafo 1º. Na mesma pena, incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa por qualquer motivo. Como é que a gente faz um comparativo entre injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, que é o 140 do Código, e desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar por qualquer motivo? Olha, eu não acho, embora não tenha um precedente sobre isso, mas eu não acho que esses dois dispositivos não convivam. Eu acho que nenhum revogou o outro necessariamente. Pensando no injuriar, que é o ofender, e no desdenhar, que é o 96, parágrafo 1º do Estatuto da Pessoa Idosa, tem uma diferença, né, entre o injuriar, que é ofender, e desdenhar, que é algo como: isso aí se trata de uma pessoa idosa, quem liga para uma pessoa idosa? Me parece que há uma diferença semântica que permite, a depender do caso, a tipificação tanto no 140, parágrafo 3º, quanto aqui no parágrafo 1º do 96 do Estatuto da Pessoa Idosa. E o humilhar? O humilhar, ele certamente tem uma intensidade maior, né? Então, entre o injuriar, ofendendo a dignidade ou o decoro, do 140, parágrafo 3º, e o humilhar, me parece que são também dois tipos que convivem na ordem jurídica. Porque o humilhar me parece ter uma intensidade muito mais forte, tem que ser uma injúria assim que você fala: você não só ofendeu, você humilhou a pessoa idosa. Então, a depender do nível da gravidade, me parece que nós teríamos uma desclassificação do 140, parágrafo 3º, para o artigo 96, parágrafo 1º da pessoa idosa. Entre o menosprezar e o desdenhar, aí já temos uma proximidade conceitual bem maior, mas também não acho que essas duas palavras sejam sempre sinonímicas. E temos ainda o discriminar pessoa idosa. Da mesma forma, isso pode acontecer contra uma pessoa ou contra um grupo de pessoas. Então, eu sou o dono do time e falo: não, você é idoso, no meu time você não joga. Não, mas eu ainda estou no auge da minha capacidade física, eu treino e esse jogo não vale pontos, é só um jogo comemorativo. Não, tudo bem, mas eu sou o dono do time, no meu time você não joga. Só podem jogar pessoas até 30 anos de idade, ainda que sejam muito piores esportistas do que o senhor. Discriminei? Discriminei. É uma injúria? Não, porque eu não ofendi, de novo, né? Claro que tem uma ofensa, é óbvio, mas eu não ofendi nos termos do 140, parágrafo 3º do Código Penal. Então tem uma ofensa, porque isso é ofensivo, não resta a menor dúvida, mas não é uma injúria. Discriminei? Sim. 96, parágrafo 1º do Estatuto da Pessoa Idosa. E se eu, do estádio, começo a cantar e todo mundo vem junto, músicas, canções discriminatórias
contra a pessoa idosa. Discriminei? Discriminei. Então, assim como nós debatemos no Estatuto da Pessoa com Deficiência que há situações em que lá no 88 nós conseguimos enquadrar vítimas determinadas e indeterminadas, aqui no 96, parágrafo 1º, isso também é possível. Então, meus amigos, nós temos aqui algumas das possibilidades de conflito aparente de normas em delitos discriminatórios praticados no estádio de futebol. É só isso? Não, ainda dá para fazer outras 1000 variações, inserindo os debates sobre a lei contra a discriminação de pessoa com vírus HIV, dá para inserir variações aqui de aspas, racismo reverso, dá para inserir aqui discriminações pautadas em alguns elementos de religião que são dúbios assim na legislação se adequam a um tipo ou a outro tipo. Então dá para fazer 1000 variações. Tem que tomar cuidado com a Lei Geral do Esporte sempre, e tem que tomar cuidado com a Lei 7716, porque a depender do caso concreto elas são muito parecidas. Espero que tenha clarificado algumas das possibilidades e que isso aqui sirva pelo menos para a gente começar a pensar nesses tipos e começar a discuti-los também, beleza? A gente se vê na nossa próxima oportunidade. Não deixa de se inscrever aqui no canal do Dedicação, ativar o sininho, deixar os teus comentários e as tuas dúvidas. Segue a gente lá no Instagram também, o meu é o @prof.rodrigo_barcelos com 2 L's, e segue também no @dedicação delta, lá você fica por dentro dos cursos, das novidades e de tudo que a gente traz. Um abraço grande, a gente se vê, até lá.